Que alegria poder estar com você aqui nessa tarde, estar com essa família, estar nessa missão. Deus seja louvado pela vida de vocês. Sigam muito além, não tenham medo de ir além daquilo que os seus olhos estão vendo, que a palavra do Senhor nos diz, né? Que aquilo que Ele tem reservado para quem o ama são coisas que os olhos não viram, ouvido nenhum escutou, coração nenhum sonhou e pensou. É aquilo que o Senhor tem reservado para nós, amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor com força. Aleluia. Irmãos, eu estou nessa sinuca de bico, né, como a gente brinca, da gente tentar fazer uma pequena introdução à cristologia, falarmos um pouco sobre Cristo, a pessoa de Cristo Jesus. E é importante nós, aqui eu nem tinha preparado isso, mas no momento da oração, o Senhor me colocou muito forte no seu coração, a palavra conhecer. Na linguagem bíblica hebraica, conhecer denota intimidade. Intimidade profunda, intimidade corpórea. Por exemplo, quando o anjo Gabriel aparece à Santíssima Virgem Maria e disse que ela iria conceber e dar à luz a um filho, a resposta dela foi: não conheço homem algum. Esse conhecer denota uma profunda intimidade. Quando nós falamos de conhecer a Cristo, eu acho que mais do que conceitos teológicos, nós vamos levantar aqui algumas realidades, mas eu queria que antes de tudo você tivesse no teu coração esta abertura e esta certeza que é preciso conhecê-lo na intimidade, na profundidade de quem Ele é. Sim, os conceitos são importantes e muito importantes, porque pior do que nós não sabermos é nós sabermos errado. E é aquilo que o demônio e a cultura atual têm feito. O demônio entendeu que não adianta querer nos perseguir, querer nos fazer desistir, porque a gente não desiste muito fácil. A gente, quanto mais aperta, mais a gente tem corrido para o Senhor. Mas o demônio tem entendido, e a cultura tem feito isso, tem colocado uma falsa imagem de quem é Jesus. Tem transformado Jesus em tudo, menos do que realmente Ele é. Você vai se lembrar, Mateus capítulo 16, Jesus pergunta para os discípulos: o que é que os homens falam a respeito de mim? Vocês lembram quais foram as respostas do censo? Elias, um profeta, João Batista. Essas respostas, na verdade, elas não estão denigrindo quem é Jesus. Elas não estão dizendo que Jesus é um ladrão, que Jesus é um bandido, que Jesus era um enganador. Na verdade, estão dizendo, vendo em Jesus aspectos proféticos e de santidade que esses homens tinham, mas não era Jesus. Então o mundo diz que Jesus é um grande pensador, é um grande filósofo, é um homem altruísta, é um homem de caridade, é um revolucionário, diz tudo de Jesus, falam muito sobre Ele, mas o mundo ainda não entendeu que Jesus Ele é aquilo que Ele disse, porque de fato Ele ressuscitou no terceiro dia. Aleluia. É aquilo que C.S. Lewis vai dizer, que ou Jesus era um louco, e o que ele disse era maluquice dele, eu não preciso acreditar mais, ou se o que ele disse e fez for verdade, a minha vida não pode mais ser a mesma. Então conhecer quem é Jesus, fazer essa experiência de um caminho cristológico, de fazer a experiência de compreender na profundidade quem Ele é, a experiência do conhecimento, meus irmãos, nós fazemos a experiência que muda completamente a nossa vida, que dá sentido à nossa experiência de encontro pessoal com Ele. Porque os irmãos que foram para Jerusalém, mais uma vez vou usar vocês de exemplo, coitadinhos, foram lá para o Santo Sepulcro para ver, sabe o que? Nada. Não tinha nada no Santo Sepulcro, porque Ele ressuscitou. Então aquele que nós vamos falar venceu a morte. Ele é vitorioso, Ele a destruiu, e por isso a sua palavra é verdadeira. Não é à toa que os discípulos de Emaús vão dizer que ao ouvir a explicação das Escrituras, o coração deles ardia. Eu queria que nós pudéssemos sair daqui nessa tarde com o coração assim, ardendo, queimando, a ponto de fazer com que a gente volte para Jerusalém, e que em Jerusalém a gente espere a vinda do Espírito Santo. Amém? Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 1, o conhecido prólogo de São João. Eu queria muito aprender grego, só para eu ler isso aqui em grego, porque é maravilhoso em grego, mas eu não sei falar grego, assim, então eu não vou arriscar, porque vocês estão gravando, aí depois ele não está falando nada, né? Então não vamos passar vergonha.
Quero dividir essa informação em duas partes, né? Então nós vamos ver se a gente de repente faz uma pausinha ou se a gente segue direto, conforme a cara de som de vocês foi entregando. Mas eu quero primeiro a gente se debruçar sobre esse texto, sobre esse prólogo de São João. São João é o único evangelista que inicia o seu evangelho com essa espécie de preparação, um prólogo. Alguns estudiosos vão dizer que este prólogo de São João, ele se tornou na igreja primitiva como que um hino cristológico. Então, eu quero que você leia isso aqui imaginando as primeiras comunidades cristãs, aquelas que se reuniam como nós estamos aqui, nas domus ecclesiae, nas igrejas domésticas, e eles ali na liturgia dominical, por muitas vezes adoravam o Senhor com estas letras, com estas palavras, eles iam adorando a Cristo. É maravilhoso de quando a gente olha para esse texto e vai pensando que esse texto foi correndo de mãos em mãos, de irmãos em irmãos, de pregações, de sermões, de grandes doutores da igreja, e nós hoje podemos ler e nos debruçar sobre esse texto. E São João, quando ele escreve, é importante que você saiba isso, né? São João, o evangelho de São João é o evangelho mais místico. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas nós chamamos de evangelhos sinóticos, porque são evangelhos semelhantes, a narração deles tem muita semelhança ali. João, ele é muito espiritual. Tem dois motivos, eu tenho as minhas duas teses. Primeiro, São João reclinou a sua cabeça no peito de Jesus na Santa Ceia. Não que ali tenha acontecido uma transferência de unção, né? Mas João era um homem de intimidade, de conhecimento. João conhecia Jesus na intimidade. Entende? Então, imagina isso, gente, que cena. João na Santa Ceia. O coração de Jesus com certeza estava batendo mais forte, porque ele sabia que a morte estava chegando. João deita a sua cabeça no peito dele, escuta as batidas do coração de Jesus. Então era um homem que conhecia o Senhor. E minha segunda tese do evangelho de João ser tão elevado assim, é que São João foi ninguém mais, ninguém menos que recebeu como herança a Santíssima Virgem Maria. Então, filho, quem se aproxima dela conhece Jesus na intimidade. Eu imagino Nossa Senhora contando para João como Jesus era quando criança, as primeiras palavras, o que Jesus falou da primeira palavra dele. Então, para sermos íntimos de Jesus, temos esse caminho, né? O coração dele e a Santíssima Virgem Maria. E São João escreve o início do seu evangelho com essa expressão, logos. Logos é a palavra, o verbo. Vamos ler, a gente vai debruçar um pouco mais. Versículo 1. No princípio era o verbo. Então, quando João utiliza princípio aqui, ele está nos jogando para o livro do Gênesis, o primeiro versículo das Escrituras. Então, no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, João está fazendo para nós essa ligação. Principalmente São João e São Lucas, eles fazem muito essas analogias com o Antigo Testamento. É muito importante a gente ter muito claro isso quando a gente lê os evangelhos, principalmente de São Lucas e de São João. Eles trabalham muito essas dimensões. Por exemplo, abro um parênteses aqui, São Lucas, quando ele faz o relato da visita de Maria à prima Isabel, ele está ali fazendo um paralelo com o texto de 2 Samuel, quando Davi pega a Arca da Aliança e vai levar para Jerusalém e para com a Arca na Judéia, né, na região da Judéia. Então ele faz, tanto que as frases são iguais, né? Davi, ele fala: como posso merecer que a Arca do Senhor fique? Isabel, quando vê Nossa Senhora, diz o quê? Como posso merecer que me venha a mãe do meu Senhor? Então essas expressões são muito correlacionadas nas Escrituras. Então São João também faz muito disso. Muito. Então assim, em São João tudo tem sentido teológico. Esse prólogo de São João, como eu dizia, diferente dos outros evangelhos, São João ele apresenta para nós esse prólogo como uma preparação teológica para aquilo que nós vamos ler nestas páginas. E é interessante essa expressão que São João utiliza, essa expressão grega, logos, é uma expressão da filosofia grega. A gente pode pensar o seguinte, né, que alguém que não fosse cristão, que não conhecesse o evangelho, mas conhecesse filosofia naquele tempo, quando pegasse esse texto, o que esse texto é? Ele ia começar ali a ler e dizer assim: isso aqui é um tratado de filosofia. Porque os filósofos gregos, eles tinham muito esse fascínio pela lógica. Então os filósofos foram percebendo que toda a criação, todo o cosmos existe e se sustenta por uma lógica. Uma lógica que é praticamente
invisível e quase que imaterial. A gente vai entender que ela se faz carne em Cristo, né? Mas os filósofos eles tinham essa busca, esse desejo para entender qual a lógica que sustenta toda a ordem do universo. Que entende assim, a gente costuma dizer que todas as coisas elas tendem para o caos. Então tudo o que existe com um processo de finitude. Então, os meus irmãos tentam manter o shape, a gente vai tentando até o fim da vida. Mas tem coisas que a gravidade faz questão de trabalhar contra. E a gente vai se caindo e se deteriorando. Todas as coisas, elas passam por um processo de deteriorização. Mas ao mesmo tempo que existe o caos, a gente pode chamar a tendência do caos, né? A gente percebe que existe algo que sustenta todas as coisas, que põe ordem em todas as coisas. Quando a gente lê lá no livro de Gênesis, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre o nada, sobre o caos, o Espírito ele põe ordem, ele transforma o caos em ordem. Então os gregos eles buscavam muito essa expressão, essa resposta do que seria esse logos, qual seria o princípio causador da ordem do universo. Porque a gente pode concordar, meus irmãos, é tudo muito perfeito. Tudo muito perfeito. Ao olharmos para a natureza, a gente vê a perfeição de todas as coisas. Tem alguém aqui da área de matemática, de física? Tem alguém? Não? Se tivesse um físico, que ele ia dizer para a gente assim, a perfeição de toda a realidade que nos circunda. Gente, é muito louco isso. Aí o pessoal fala assim, foi só uma casa do Big Bang, né? Eu gosto sempre de comparar com aquela história, né? Lá onde nós temos missão, nosso bairro tem um morro, tá, a cidade desce um morro, está nosso bairro de missão. Eu falo, gente, nós pegarmos um carro, colocar no porta-mala uma cartela de ovo, um saco de farinha, um pouco de óleo, um pouquinho de leite, e a gente soltar aquele carro na banguela, ele vai descer o morro, ele vai cair, vai pegar fogo, vai explodir, e quando a gente apagar o fogo vai ter um bolo pronto. A probabilidade disso acontecer é a mesma de a gente dizer que o universo, numa simples explosão, fez com que todas as coisas estivessem em ordem, em perfeita ordem. E São João ele começa a dizer para nós aqui nesse texto que tudo que existe foi feito por meio do Logos. Tudo que existe, tudo que está sendo sustentado, foi sustentado e foi realizado por causa do Logos. Então a gente pode imaginar aqui alguém naquele tempo de São João, quando pegasse esse texto, ele dizia assim, uau, que tratado de filosofia. E ele ia começar a se deparar que esse Logos não é algo que está simplesmente fora da nossa realidade material, mas esse Logos decidiu fazer a sua morada entre nós. A expressão que São João utiliza aqui no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu acho muito interessante essa expressão habitou de São João. A gente traduz em português como habitou, mas a palavra correta seria tabernaculou entre nós. Armou a sua tenda. Os irmãos vão se lembrar, no Antigo Testamento, quando o povo estava no deserto e Deus pediu para Moisés montar ali o santuário de tendas, lembram? Vocês lembram como que era feito o material? De onde ficava o Santo dos Santos? As tendas eram peles de animais, era pele de cordeiro. Aquilo era um prenúncio daquilo que um dia iria acontecer. Se Deus estava ali montando a sua morada debaixo daqueles panos, daquela pele de animais, um dia o próprio Deus faria a sua morada, agora tomando para si a carne humana, a matéria humana, nossa pele, nosso jeito. Eu estava pregando esse final de semana lá em Itápolis, eu botei o pessoal tudo bem doido, assim, gente, você fala da Trindade como modelo de comunidade, era retiro paroquial, né? Eu falei assim, já pararam para pensar que no alto do trono da Trindade tem um homem sentado? Tem um homem, uma pessoa humana, tem um coração que bate, tem sangue que corre, um corpo glorificado, mas ele não deixou de ser humano. É o gênero humano todo que foi levado para junto de Deus. Então, esse logos, esta lógica, meus irmãos, que veio até nós, esse termo grego que é o ponto central do prólogo de São João, ele precisa ser então trazido para nós por essa palavra. A gente fala palavra, a gente fala verbo,
Mas eu gosto daquela expressão que alguns trazem como razão. O Logos é a razão de todas as coisas. É o motivo de todas as coisas. Meus irmãos, falar de Cristo é nós falarmos daquele que é o motivo de todas as coisas existindo. Aleluia. Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Toda a história corre ao redor de Cristo. Existe um ícone muito bonito. Esse ícone chama Rublev. É o ícone da Santíssima Trindade. Não sei se os irmãos chegaram a ver. São 3 anjos sentados ao redor de uma mesa. Espera trazer o ícone, eu entro na dimensão do ícone, para não perder a graça. Mas nós olharmos, meus irmãos, então para o Logos como essa expressão, a razão, o motivo de existir, o sentido da nossa existência. Nós aqui existimos e aqui estamos por causa do Filho, por causa do Logos. O Pai fez todas as coisas por causa do Filho, por amor ao Filho. Por amor ao Filho, o Pai fez o gênero humano. Por amor ao Filho, o Pai fez toda essa imensidão de universo. Tudo existe por causa do Filho, o Logos, a razão de existir. Então, essa identificação de Jesus como razão, né, ela vai nos conectando à história da humanidade, porque Cristo é a razão de tudo, mas aqui eu puxo para um lado muito mais espiritual e pessoal, que a gente precisa trazer, que Cristo é a razão, a lógica da minha história pessoal. Porque existe a história de salvação que Deus tem desenhado para toda a humanidade. Está lá no livro do Gênesis, todo o esforço de Deus de querer ter um povo. Depois Deus vai revelando no Antigo Testamento que um dia estas tendas seriam alargadas e esse povo seria muito mais numeroso, é a igreja. Deus que foi se revelando para nos salvar, mas existe, meus irmãos, e não podemos nos esquecer disso, a história de salvação pessoal. Aquilo que Deus decidiu realizar na nossa vida. E eu preciso trazer muito forte no meu coração de que Cristo é a razão da minha história. De que Cristo é a razão da minha vida. Que Cristo é o Logos. Cristo vai ser sempre aquele que vai dar sentido e conexão àquilo que está quebrado na tua história. Eu gosto de pensar o seguinte, né? O homem, o gênero humano, ele está quebrado. Porque os irmãos devem saber, lá no Gênesis nós somos criados por Deus inacabados. A gente fala isso, que Deus nos criou inacabados. Como é que Deus iria acabando, né, o homem? No relacionamento dele com o homem. Não é à toa que no Gênesis Deus todos os dias ia tomar café da tarde com Adão. Deus descia no jardim, sentava-se à mesa e ficava conversando com Adão. Deus ia ali no relacionamento acabando, transmitindo a vida divina para Adão. Com a queda, nós somos homens quebrados. Somos homens totalmente fragmentados. Isso é muito fácil de perceber, olha para dentro de você, né? Hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente não quer mais nada. Então, meus irmãos, veja, nós somos homens quebrados. E eu gosto de pensar o seguinte: se Cristo é a razão, o Logos, a ligação de todas as coisas, o que vai me integrar novamente, o que vai fazer com que eu me torne alguém inteiro é Cristo. Então tenha essa noção na tua cabeça, assim, que a experiência com Jesus, ela torna o homem inteiro, aquilo que realmente ele é. Porque nós vamos depois falar um pouco Jesus como perfeito Deus, perfeito homem. Jesus é homem na sua inteireza de homem, em tudo, menos no pecado, porque o pecado não é humano. O pecado não é humano. A gente fala assim, errar é humano. Não, errar não é humano. O pecado foi uma criação angélica, né? Não é humano. Se fosse humano, ele teria assumido. Ele assumiu tudo o que é humano. E o mais bonito da cristologia, acho maravilhosa essa frase, que diz assim: tudo que em Cristo foi assumido, foi por ele redimido. Uau. Tudo. O nosso andar foi redimido por Cristo. O nosso falar foi redimido por Cristo. Gente, todas as coisas Cristo redimiu ao assumir. Porque a redenção, ela não acontece simplesmente na cruz. A redenção acontece na Kênesis, lá em Filipenses, quando o Filho se faz homem, se abaixa, se esvazia. Ali começa o processo da redenção do gênero humano. Então Cristo é aquele que liga todas as coisas. Eu quero dizer para vocês, né, que tudo foi feito por causa dele. Esse ícone aqui do Rublev, então ele traz a Santíssima Trindade,
Isso aqui é aquela cena do livro de Gênesis, quando 3 anjos vão até a casa de Abraão, lembra desse texto? E se sentam, Abraão serve uma refeição para eles. A gente disse que isso era, no texto sagrado, um sinal da Santíssima Trindade, porque eram 3, mas eles falavam como se fosse um. Você pegar o texto, eles falam como se fosse um. Abraão se retrata com eles, chamando eles de Senhor, no singular. E os 3 se sentam, né? Aqui no fundo está a casa de Abraão. Aqui tem uma árvore, né? A sombra de Mambré. Aqui eles estavam sentados. E aqui Deus confirma a paternidade de Abraão. É aqui que Deus escuta Sara dando risada, né? Porque Deus fala para ele: ó, dentro de um ano eu voltarei e você terá um filho. Aí dentro de casa Sara escuta e começa a rir, né? Aí Deus fala: por isso vai se chamar Isaac. Isaac significa riso, né? E olha que interessante, eu acho maravilhoso esse ícone, por alguns detalhes. Este é o pai. Você percebe que o pai, parece que a roupa dele é um pouco transparente, né? Essa dimensão espiritual do pai. Aqui está o filho. E aqui está o Espírito Santo. O mais interessante dessa cena é esse lugar vazio na mesa. Percebe que a mesa tem os ocupantes, mas existe um lugar vazio. De quem que é esse lugar? Nosso lugar. Daquele que contempla esse ícone. Mas veja que interessante, Cristo ocupa o centro da cena. Cristo está no centro. A mão do Cristo, né? Ela está em atitude de bênção. Ele está com a mãozinha assim, né? Aqui no centro existe um alimento, que é um pedaço de um novilho que Abraão manda preparar. Mas porque Cristo também é o próprio alimento, vê que ele está no mesmo plano, né, do alimento. E não sei se talvez você vai perceber, mas cria uma linha imaginária comigo aqui, ó. Faz esse formato aqui junto com o meu dedo. Nós temos aqui um cálice. Tá vendo? Nossa, perfeito. Tem um cálice. E Cristo está no centro do cálice, está dentro do cálice. Ele é a comunhão da qual o céu foi unido à terra. Nós fomos devolvidos para o Pai por causa do Filho. Por isso que ele é, então essa expressão que João utiliza, o Logos, a razão de todas as coisas. Queria que essa primeira introdução, se você pudesse abrir tua mente para isso. Isso no nível de história de salvação, isso no nível bíblico, mas também a nível pessoal. Cristo é a razão de todas as coisas da nossa vida. Nós só daremos sentido, meus irmãos, a tudo, se nós submetermos todas as coisas ao Logos. Somente assim. Somente assim. Depois, se quiserem depois olhar o ícone e rezar, viu? Encomendar um também com a gente. Esse aqui, na verdade, eu fui seminarista, né? Esse aqui ficava na capela do seminário. Aí um dia eu chorei e falei: padre, me dá esse ícone. Que ia trocar, né? Não, eu te dou. Então esse aqui está gasto. Esse fica na casa da comunidade, né? Mas a gente tem nossa oficina lá de ícone. Meus irmãos, outra realidade que nós lemos aqui no prólogo de São João é a expressão criação. João afirma que todas as coisas foram feitas por meio dele. Ou seja, João atribui a Jesus aqui nesse prólogo um papel fundamental na criação do mundo. E é muito interessante aquilo que os padres da igreja vão dizer. Os padres da igreja falam que na criação do homem, Deus usou de molde, de forma, o Filho. Então Deus nos fez olhando para o Filho. É bonito isso de pensar, né? Deus criou cada um de nós olhando para o Filho. Todas as coisas por causa do Filho. Outra expressão que São João utiliza aqui é luz. E essa expressão vai se repetindo dentro do prólogo de São João. A imagem da luz, ela contrasta com as trevas que o mundo simboliza e nos traz esta revelação de um cumprimento de promessas. João está nos ligando aqui lá para a profecia de Isaías, quando o profeta Isaías diz: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Então está nos jogando lá no Antigo Testamento. Nós vamos ouvir isso muito agora no Advento. E o ponto maior, o ponto alto desse texto, desse canto, e que a gente pode até imaginar, talvez na igreja primitiva, isso fosse o refrão, ou o ponto mais alto da música, é quando São João escreve: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, essa afirmação de São João, ela é extremamente radical. Radical. Porque em todos os povos, quando a gente olha para a história humana,
isso é quase que antropológico, né? Você vai perceber isso, que o ser humano, em qualquer lugar em que estivesse, qualquer tipo de povo, nunca existiu um povo ateu por si. Então nunca teve uma tribo ateia que não acreditava em nada. Já perceberam isso? Sempre, porque é algo assim, é um dado antropológico. O ser humano busca a experiência de transcendência. Então o ser humano, às vezes, né, os povos antigos não sabiam como explicar as coisas, então eles iam dando um sentido espiritual, já que não tinha uma explicação. Aí você pode dizer, mas Marcos, então quer dizer que pode ser que a nossa fé seja criada, né? Não, e aqui tem explicação assim, antropológica. Porque a tendência do ser humano, isso você percebe em todos os povos, é sempre criar vários deuses para explicar várias realidades. Então era um deus do mar, era um deus do vento, era um deus sol, era um deus... O dado de que existe um único Deus é um dado que a gente fala que é um dado revelado. Abraão escutou esta revelação. E o mais interessante, quando nós estudamos as religiões, você vê que em nenhum lugar, em nenhum povo, nós tivemos essa conotação e essa expressão que João utiliza de Deus se fazer homem. Porque até então, sempre foi o esforço do homem de chegar até Ele, do homem tentar chegar à divindade. Só que pela queda, pelo pecado, nós não conseguimos mais. Então Ele tomou a iniciativa e veio até nós. Então o ponto alto do prólogo de São João, o ponto alto para nós compreendermos quem é Cristo, é essa expressão: o Verbo se fez carne. Aquele que conhecia de filosofia helênica, da filosofia grega, e fosse ler isso aqui, ele ia olhar e dizer assim: então aquilo que os filósofos estavam procurando andou entre nós, tornou-se gente, caminhou conosco, falou conosco, se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, mais do que uma palavra, o Logos, então precisa ser colocado dentro de nós como esse princípio ordenador do universo, a força racional que dá sentido, coesão e vida a todas as coisas. Então, ao identificar Jesus como Logos, o Evangelho está nos afirmando que Jesus é a expressão divina da criação. Grava isso: Jesus é a expressão divina da criação. Ele é a palavra da qual Deus criou todas as coisas. O Logos não é apenas uma ferramenta de Deus para a criação, mas é o próprio Deus. É interessante porque no Gênesis nós vamos vendo Deus usando verbos para criar, não é? Faça-se, faça-se, faça-se. Olha o verbo aí, tem sempre um verbo, a palavra. Pela palavra Deus cria, pela palavra Deus fazia. Jesus, ele é, como Logos, a revelação de Deus. Meus irmãos, o Logos encarnado, o Logos feito carne em Jesus Cristo, revela a natureza de Deus aos homens. O próprio Deus se revela em Cristo Jesus, se fazendo homem. Através de Jesus, meus irmãos, nós podemos conhecer a Deus de forma íntima e pessoal. A encarnação do Verbo, aquilo que eu dizia para vocês, né? Desse lugar à mesa, é o próprio Deus dizendo para nós que Ele veio nos buscar para nos sentarmos com Ele à mesa. Porque existe um lugar preparado, porque nós nascemos e existimos para intimidade com Ele. Se a queda, se o pecado nos separou disso, se existia uma barreira, Ele rompeu a barreira e veio nos buscar para sentar à mesa com Ele. Isso é para deixar a gente assim... Eu pregando no retiro paroquial, né? Eu falei, gente, desculpa, sei se vocês não são carismáticos, mas vocês podem dar uma glória a Deus, né? Porque eu falei, eu tenho vontade de dar glória quando eu escuto isso, né? Tinha gente de SEB, gente de catecumenato, não? Mas dá uma glória para mim, por favor. O povo deu uma glória lá, só para descontrair. Meus irmãos, Jesus, como Logos, São João nos revela que Ele é a razão e o propósito de tudo. Aquilo que São Paulo vai nos escrever, né? Ele é a imagem visível do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Tudo que existe foi nele criado. Então Cristo, Ele é razão e propósito da criação. Pelo amor de Deus, não vamos cair naquela teologia coach que nos coloca no centro de tudo. Não é sobre nós. Não é sobre você. Eu sei que você é muito bonitinho, simpático, sorridente, mas não é sobre você. É sobre Ele. É sobre Ele. E aqui assim, a gente pode estender um grande caminho, né? Os nossos ministérios, nosso chamado não é sobre nós, é sobre Ele.
Sabe? É só para a gente ter intimidade com Ele. Tudo que Ele tem feito, todo o esforço que Ele tem feito de nos atrair, de te fazer serva dessa missão, é para que você tenha intimidade com Ele. É por causa dEle todas as coisas. É por causa dEle. Quando a gente olha para Jesus como Logos, né, como a lógica de tudo, então assim, eu trouxe uma implicação prática na nossa vida, né? Então, quando eu dizia que Cristo é o ponto de unidade de todas as coisas, aqui a gente pode usar até uma outra expressão paulina, né? Paulo utiliza muito essa expressão, Cristo como pedra angular. Pedra angular é aquela que sustenta todo o edifício fundamental. Ele é a base de todas as coisas. A gente pode fazer essa aplicação na vida pessoal, mas também existem algumas implicações, né, desse prólogo de São João dentro da cristologia. Aqui eu já abro um pouquinho o que é a cristologia. Os irmãos devem saber, mas cristologia é basicamente um estudo teológico sobre Cristo. Isso é cristologia. É essa busca para compreender quem é Cristo, sabendo que não se esgota. Eu acho bonito, tem um teólogo, sou péssimo em guardar nome, né? Eu admirei o Vitor guardando os nomes de todos, né? Falo, gente, mas que guarda esses nomes? Eu não dou conta não. Se não escrever e ler. Mas tem um teólogo que diz assim, eu acho maravilhoso isso, que ele diz que assim, quando nós morrermos, no céu, todas as nossas dúvidas serão respondidas. Não haverá mais dúvida nenhuma. Ou seja, saberemos de todas as coisas com clareza. Somente uma coisa não saberemos, porque ela é eternamente inesgotável, que é quem é Deus. Ou seja, na eternidade nós estaremos ainda aprendendo sobre quem Ele é. Sabe? Ele vai estar nos ensinando sobre Ele eternamente, porque Ele é eternamente inesgotável na sua identidade. Isso é maravilhoso de pensar, né? Então no céu nós vamos ter aula de teologia no céu com Deus, sabe? Ele mesmo nos ensinando quem Ele é eternamente. Nós não vamos nem... não vai caber. Entende? Não vai caber. Meus irmãos, então, falar de Jesus como Logos dentro do prólogo de São João, existem algumas implicações, algumas colocações isso dentro da cristologia. Se quiser anotar, né, as implicações para a cristologia. Primeira implicação, ao ler o prólogo de São João, nós percebemos que o Logos é Deus, é divino. Então, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Não podemos fazer como, depois eu vou falar das heresias, né? Mas como os TJ, vocês chamam de TJ aqui também? Chamam de Jeová, né? Chamam de Jeová, os TJ, né? Os TJ, eles têm aquela... Um dia eu fui debater com o TJ na porta de casa, perder meu tempo, né? E aí eu falei para eles, olha, vocês não acreditam que Jesus é Deus, então não tem como a gente conversar. Eu falei, não dá para conversar, não tem debate nenhum sobre isso. Ela, mas ele não é. Eu disse, mas... Eu falei, como não é? Eu falei, olha o prólogo de São João. Aí ela pegou assim, ela falou, não, olha aqui, ó. É Deus com D minúsculo. Falei para a senhora, passe bem. Eu não vou falar mais nada, né? Porque eles deturparam tantas escrituras, né, que fizeram essa pachorra de botar com D minúsculo e dizer que ele é só um ser divino. Nós vamos ter uma heresia, nós vamos falar dessa heresia que defende isso, né? Mas o prólogo de São João, né, como essa expressão do Logos, ela vai nos definir, né? E a identificação de Jesus como sendo Deus, que existia desde a eternidade. Meus irmãos, é inequívoco nesse texto, é certo nesse texto ao ler, que o Verbo era Deus. Sim, qualquer pessoa com no mínimo 2 neurônios, para um transmitir uma mensagem para o outro, consegue ler e perceber isso. Que está falando que a lógica de tudo era Deus, que o Logos é o próprio Deus, e ele não é apenas um ser divino, mas é o próprio Deus que fez todas as coisas, que criou todas as coisas, o princípio da criação, e que este ser, que é o próprio Deus divino, se fez homem e habitou entre nós. Então, a primeira implicação para a cristologia. Uma outra implicação para a cristologia, se quiser anotar, é a pré-existência. O Logos pré-existia a criação, ou seja, antes da criação, o Logos lá estava. Então, é importante você entender isso, né? Ele já existia. Até essa palavra existir é um pouco complexa quando a gente fala de Deus, né? O pessoal gosta de dizer assim, Deus não existe, Deus é. Deus é.
Sim, Ele é. Então, entenda isso, a pré-existência. Depois nós vamos se debruçar um pouco mais sobre isso, né? Isso significa, meus irmãos, que Cristo existia antes de tudo que foi criado. E essa pré-existência sublinha para nós a sua eternidade e a sua participação na criação. Então, Ele está além da criação. Uma outra implicação para a cristologia: Cristo é agente da criação. Ou seja, o Logos é o agente por meio do qual todas as coisas foram feitas. E isso destaca o papel central de Cristo na criação e revela a sua íntima relação com o Pai. Uma outra implicação na cristologia: Cristo é a verdade encarnada. Ou seja, Jesus, Ele é a revelação completa e final de Deus. O Pai já nos tinha revelado muita coisa no Antigo Testamento, mas agora o Pai revelou-se a si mesmo a nós. Se nós víssemos lá a conversa de Deus com Moisés, Moisés queria ver a face de Deus. Texto bonito aquele, né? Moisés buscava a face de Deus, e Deus revelou a sua face a nós no Cristo. Ele veio até nós. Por isso que Moisés não viu a face de Deus lá no monte, viu as suas costas, porque já estava nos planos de Deus que Ele revelasse a nós a sua face, Ele viesse até nós. Então essa implicação, né? Cristo é a verdade encarnada, a revelação completa e final de Deus. Deus não tem mais nada a nos revelar, porque já nos revelou tudo de si. Eu gosto de uma canção do Som do Reino, chamada Cristo. Uau, essa é a Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Essa não. Alessandro Vilas. Top essa música, muito boa. Irmãos, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Tudo. Às vezes a gente se perde muito pedindo as coisas para Deus, né? Senhor, me cura disso. Não estou dizendo que é errado, tem que pedir, a gente tem que pedir, né? E recebereis, buscar e achareis, bater. A gente tem que pedir as graças. Então Cristo, Ele é a verdade encarnada, a revelação completa e final de Deus. Então, se esse prólogo ele tem uma implicação na cristologia, existem duas matérias, uma matéria da teologia que caminha muito junto com cristologia, que é um nome bonito, né? É soterologia. O que é soterologia? É o que se refere à salvação. Na soterologia, esse texto também tem algumas implicações. Primeiro, revela para nós a dimensão de salvação, que para sermos salvos, nós teremos que crer naquele que o Pai enviou para nós, crer no Logos. A salvação está condicionada na profissão de fé em Cristo. E é importante a gente pensar isso, né? A nossa vida, o nosso ministério, tudo que fazemos e somos, precisa estar fundamentado nesta profissão de fé. É um conceito de igreja, né? O Lumen Gentium, que é o documento do Vaticano II sobre a igreja, ele vai nos dar assim uma definição sobre o que é a igreja. A igreja é a união daqueles que creem no Cristo. A igreja é a comunhão de fiéis, os que creem no Cristo. Então, o crer no Cristo, meus irmãos, é o que nos dará a salvação. Somos salvos crendo no Senhor Jesus. Claro, não estou dizendo aqui como um protestante que vai dizer assim: crê nele, confessa com tua boca e está tudo certo, já está salvo, né? Não, a gente sabe o nosso caminho de santificação, de conversão, de busca, de intimidade com Deus. Mas nós precisamos entender que o Cristo que se revela a nós, se revela como sendo o único caminho de salvação. Cristo, é aquele que Paulo vai dizer, é o único mediador entre Deus e os homens. É o único que nos levará diretamente ao trono do Pai. Amém? Amém. Meus irmãos, nós vamos, só para eu concluir aqui, e a gente toma uma água, vai ao banheiro quem precisar e a gente retorna. Mas só para você poder, então, colocar muito forte no teu coração, que aquela comparação, lembra que eu disse para vocês? Que São João faz muitas comparações com os textos do Antigo Testamento. E quando João inicia o prólogo dele com a palavra no princípio, ele está dizendo para nós que o que Deus está fazendo com a vinda, com a encarnação do Logos, é uma nova criação. É uma obra tão grandiosa quanto a obra da criação. Porque eu me lembro do Natal do ano retrasado, eu tive uma experiência muito forte assim.
Eu não sou muito de me emocionar. Eu sou muito difícil de emocionar, de chorar. Né? Mas eu estava na missa de Natal. Eu estava na minha paróquia, na época eu era cerimoniário das liturgias. Então missas muito solenes, sabe? Daquele assim que a gente comprava o melhor incenso para usar nos dias. Era 6 velas no altar, um negócio bem soleníssimo, né? E durante a homilia, de onde eu estava parado no presbitério, eu olhava para a imagem do menino Jesus. Gente, aquilo me deu um nó na cabeça. Porque eu disse assim, como pode? Essa criança é Deus. Tipo, todas as coisas são sustentadas, foram feitas por causa desse menino, que agora tem fome, que agora tem sede, que agora precisa mamar, que precisa ter o bumbum dele limpo por alguém. Aquele que é a palavra, aquele que é o Logos, vai ter que aprender a falar. Aquele que deu movimento a tudo, vai ter que aprender a andar. Irmãos, eu comecei a chorar. Não teve como. Que grande amor! Que grande amor de Deus para conosco, meus irmãos. Não é à toa que São Francisco de Assis, ele amava muito o mistério da encarnação, né? Francisco era muito voltado ao mistério da encarnação. Que ele dizia que se a cruz é sinal de amor de Deus, né, a encarnação é tanto quanto. O esvaziamento, a kenosis de Deus, o ter vindo a nós, esta nova criação, esta obra grandiosa da encarnação do Verbo, que é o início, meus irmãos, da minha história e da sua história, da história de Deus querer nos salvar. Feche teus olhos um pouco para a gente orar e tomar uma água, um café. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui com o nosso coração ardendo, desejoso, Senhor, de viver profundamente uma vida de intimidade e de conhecimento contigo, Senhor. Nós queremos sair daqui, Jesus, te amando cada vez mais, muito mais do que como nós entramos. Nós queremos sair daqui, Jesus, revelando para o mundo, dando ao mundo um testemunho verdadeiro de que nós cremos num Senhor que está vivo, ressuscitado, e que abriu um caminho para nós, que está sentado diante do Pai e nos preparou um lugar na mesa para a comunhão com a Trindade. Dá-nos a graça, Senhor, de compreender, de entender e de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.